Lúcio trabalhava para o enorme laboratório no período noturno. E para não perder o costume, procurava passar as noites de folga acordado. Seu passatempo preferido era sentar na sacada do apartamento onde vivia e observar com um binóculo o que passava nos edifícios vizinhos. Cada discussão, cada momento alegre ou cena íntima era observado por Lúcio do escuro da sua sacada, sem que ninguém percebesse. Ali passava horas e horas olhando, assistindo o que chamava a melhor televisão de todas. Numa certa noite, por volta das 23 horas, Lúcio apagou todas as luzes do apartamento, saiu para a sacada com seu potente binóculo e começou a procurar alguma coisa que valesse a pena assistir. Nos edifícios mais próximos, a maioria dos apartamentos já estavam no escuro. Nos poucos com as luzes acesas, não acontecia nada interessante. Lúcio continuou olhando, andar por andar, janela por janela, até que no outro edifício do próximo bloco, viu algo que chamou sua atenção. Uma mulher parecia lhe olhar de um apartamento cujas luzes piscavam como se fossem queimar. Lúcio focou o binóculo, mas não deu tempo de ver muita coisa. A mulher virou as costas, sumiu e as luzes apagaram. Depois de alguns minutos, Lúcio também entrou e deitou. Como sempre, sem sono. O relógio sobre a mesinha ao lado da sua cama marcava 1h10 da manhã. Lúcio sentou e ficou esperando por uma outra batida para ter certeza do que havia ouvido. E outra vez. Lúcio levantou e, ao chegar na entrada da sala, parou e ficou observando a sombra que movia de um lado para o outro na brecha do pé da porta. Quem pode ser a esta hora? Pensou Lúcio, aproximando na ponta dos pés, procurando não fazer barulho. Porém, ao olhar pelo olho mágico, a pessoa já havia saído. Lúcio voltou para a cama e poucos minutos depois, enquanto buscava por um filme de terror na televisão, Lúcio levantou e foi até a sala. A sombra movia de um lado para o outro, do lado de fora da porta. Lúcio aproximou e, ao olhar pelo olho mágico, espantou. Do outro lado da porta e bem próximo do olho mágico, estava o estranho rosto de uma mulher. Espantado, Lúcio afastou da porta e ficou pensando quem podia ser. Lúcio olhou outra vez. Dessa vez, ele não conseguiu ver nada. A mulher tapava o olho mágico. Lúcio perguntou quem era e o que queria, mas a mulher não respondeu. Continuou tapando o olho mágico. Lúcio ameaçou chamar a polícia. A mulher afastou uns 2 passos da porta e ficou a olhar com um estranho sorriso. Lúcio voltou a perguntar quem era e o que queria. A mulher não respondeu. Continuou olhando e sorrindo. Preocupado com aquela louca, Lúcio chamou a portaria e reclamou da mulher, pedindo que o porteiro tomasse alguma providência. Para sua surpresa, o porteiro respondeu que não sabia de que mulher ele falava, pois podia ver todo o corredor do andar e não via ninguém. Lúcio abriu a porta e olhou para um lado e outro do corredor. O porteiro tinha razão. A mulher já havia sumido. E tudo acalmou. Na noite seguinte, por volta do mesmo horário, Lúcio apagou todas as luzes do apartamento, pegou o binóculo e saiu para a sacada. A noite parecia agitada nos edifícios mais próximos. Cenas de todo tipo que realmente pareciam uma novela ao vivo. Em alguns apartamentos, crianças choravam,
esposas reclamavam, gritavam e os maridos bebiam. Em outros, os casais dançavam ou se amavam como se fossem os primeiros ou últimos encontros. Lúcio deleitava com todas as cenas pulando de janela a janela, como se fosse de canal a canal da sua TV. Até que em um determinado momento, ele lembrou da mulher do outro edifício mais distante. Lúcio virou o binóculo naquela direção e bem devagar foi focando. Para sua surpresa, a mulher estava na janela lhe olhando, como na noite anterior. Agora, com as luzes acesas e sem piscar. Lúcio foi focando, ajustando o binóculo bem devagar, até aproximar o máximo que podia. Até ver e descobrir o que não esperava. A mulher que ele olhava daquele apartamento era, sem a menor dúvida, a mesma estranha mulher que apareceu no olho mágico da sua porta. Assustado, Lúcio entrou, deitou e ficou pensando quem era aquela mulher e como foi possível descobrir o número do seu apartamento tão rapidamente. Os minutos passaram. Lúcio continuou pensando e preocupado. Por volta das 2 da manhã, Lúcio quase caiu da cama com susto. Pensou em sair e encarar a mulher, ou fosse quem fosse, mas não saiu. Ao invés, ligou para o porteiro e perguntou quem batia. Segundo o porteiro, era uma estranha mulher que olhava e sorria para o olho mágico da porta. Lúcio pediu encarecidamente que o porteiro tomasse uma providência, que chamasse a polícia, que desse parte da intrusa. E o mais importante, que ficasse de olho nas câmeras para descobrir como e por onde ela entrava no edifício. Questão de 5 minutos depois, a polícia chegou. Não encontraram ninguém. Segundo o porteiro, enquanto recebia os policiais, a mulher afastou da porta e sumiu. E depois que saiu do andar de Lúcio, a mulher simplesmente desapareceu, sem aparecer em nenhuma outra câmera do edifício. Depois de ouvirem da mulher e saberem onde vivia, os policiais saíram prometendo cuidar do problema. 2 dias depois, Lúcio foi comunicado que no apartamento onde a senhora aparecia não vivia ninguém, que estava desocupado desde o suicídio da esposa do ex-morador, 6 meses atrás. Naquela mesma semana, Lúcio desocupou o apartamento e alugou um outro em uma outra vila mais afastada. 3 semanas depois, 2 horas da manhã, numa outra noite de folga, Lúcio pensou e não teve coragem de atender ou olhar pelo olho mágico. Quem seria a visita? Quem batia?